Olá, mais uma vez. Bom, eu venho percebendo que nos meus vídeos sempre tem muitos cristãos atacando, né? E eu observo que o cristianismo não, o cristão, ele tem um costume de impor, né? Como na Inquisição, na época do catolicismo, na Idade Média, o cristão até hoje, seja ele qualquer tipo de dominação cristã, ele gosta de impor, ele gosta, né, de forçar com que as pessoas acreditem no que ele acredita, né? E o pior dessa situação é que eles falam mal de todo mundo, né? Desce o rei de todo mundo. Aí quando você vai argumentar com eles, também falar mal deles ou argumentar com eles, eles vêm com 7 pedras na mão. Então, observando isso, eu decidi fazer um vídeo, uma série, vou fazer um decorrer de uns vídeos. Esse é o primeiro de alguns. E esse vídeo tem como título A Farsa Destruindo a Cristandade, a farsa da Trindade Cristã. Se você é cristão, se sente ofendido, por favor, muda, vai ver outro vídeo, tá? Vai ver, quem sabe, um pastor aí falando mentira, ou sei lá, mas não vejo meu vídeo, porque esse meu vídeo eu vou atacar sim o cristianismo, só que não com xingamentos, com a própria Bíblia cristã. Ou seja, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas compensa quem tem, ou você que é cristã quer saber o porquê que eu vou desmentir a cristandade, a trindade, também pode, fica à vontade, seja bem-vindo aí, tá? Vamos começar o seguinte. Primeiro, a questão do Espírito Santo, né? Vamos começar primeiro não com o Espírito Santo, vamos começar com a Bíblia. A verdade é que os cristãos afirmam que o Velho Testamento, na verdade, eles só tem o Velho Testamento para, entre aspas, como argumento de que tudo no Velho Testamento, ou seja, grande maioria, grandes profecias, é para indicar simplesmente que Jesus é Messias, que ele é Deus e que sem ele você não vai ser salvo, que sem Jesus você não consegue salvação, você não consegue se aproximar de Deus. Esse é o argumento cristão, tá? E vai vir com uma pancada de provas, lógico. Também não podemos ofender esses cristãos porque eles têm uma tradução horrorosa na mão, tá? Mas eu vou para complementar, que é o engraçado, que a única parte na Bíblia que realmente afirma que Jesus é Messias, que Jesus é Filho de Deus, único, né? Seu primogênito, e que ele é Deus, é só o Novo Testamento. O Velho não fala nada disso. Então vai ser um assunto para o outro vídeo. Vamos começar falando sobre o Espírito Santo. O argumento do cristão é que a primeira prova que o Espírito Santo existe é em Gênesis, que em hebraico é Bereshit. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na tradução em português, fala que e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e a terra era sem forma e vazia. Não, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Só que a palavra espírito em hebraico é ruach, e ruach não significa espírito, irônico, né? Então traduzir errado. Ruach seria mais próximo, vamos dizer, a forças de Deus, poderes de Deus. Na verdade, a palavra que mais se assemelha a espírito é Neshama, que na verdade não tem nada a ver com ruach. Então, como tem a tradução errada, vocês cristãos, ou até você que esteja me vendo, tem a tradução errada, lógico que você vai achar mesmo que o Espírito Santo existe, não tira sua razão, mas se você compreender um pouco o hebraico, você vai saber que ruach não significa espírito. E lá em Gênesis 2, ou Bereshit 2, quando chega na palavra espírito, não é espírito, mas sim ruach. Então bora lá. Eu deixei bem anotado aqui, tá? Então, quais são os argumentos, as defesas do Novo Testamento para a Trindade? João 17, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti,
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Quer dizer, forçando a barra, né? João 17, 22. Prosseguindo. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que essa parte, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, só está aqui no Novo Testamento. Eu sei, cristãos, eu sei que você vai argumentar. Peraí, lá em Gênesis 1, tal, vai estar falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança no plural. Ali era Jesus ali. Desculpa te decepcionar, não era Jesus, mas sim os anjos, tá? Então, desculpa. Tanto é que logo após, quando ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, logo após está: e Deus fez o homem a sua, no singular, a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea Deus criou. Então, daí já anula totalmente que foi mais de uma pessoa que criou o homem. Mas isso é assunto também para outro vídeo. Não, João 14:9. Eu e o Pai somos um. João capítulo 14, versículo 11. Quem me vê, vê o Pai. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. João 17, 11. Só o Novo Testamento. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Colossenses 2:9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, versículos negando a Trindade, que aparentemente não parece negar. João 17:21, que nós vemos. Os dois versículos acima usados para defender a Trindade também podem ser usados para negá-la. Ok. Olha o que é que fala em Lucas 19. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Jesus falando. Ué, mas ele não é Deus? Peraí. Agora ele já desistiu de ser Deus? Porque meu Pai é maior do que eu. João 7,16. Peraí. Se ele é Deus, por que ele fala que o Pai é maior do que ele? Aqui ele afirma que ele não é Deus. Aí o crente, louco, o crente põe o Jesus acima de Deus, vai falar, não, é porque Deus aí se formou em carne, ele se fez carne. Aquele argumento que todo mundo já está cansado, que não é crente, de ouvir isso. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Mateus 26:39. Mais uma vez, colocando Deus acima dele. Meu Pai, se possível, ao medo de Jesus, borrando, desculpa, tá? Eu não tenho outra forma de falar, borrando de medo. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, Mateus 27:46. Observe que Jesus, aí, quando a coisa, ele é Deus, quando tudo tá bem, mas quando a coisa aperta, ele já desiste de ser Deus. Olha o que ele fala na hora da morte. Meu Deus! Olha, ele assume que existe um Deus acima dele. Bom, se vocês falarem que isso é mentira, vocês estão falando que a Bíblia de vocês é mentirosa. Que a Bíblia cristã é mentirosa, porque a Bíblia é cristã, a Bíblia de vocês, que vocês choram, que vocês orgulhosamente tacam na cara das pessoas que não são cristãs ou que não são evangélicas, não sei, que vocês humilham porque vocês fazem isso, entendeu? Eu sei que não, você, irmãos, e você vai eu vou colocar aí no comentário, não é todo mundo, eu sei que não é todo mundo, eu estou falando para aqueles que fazem isso. A própria Bíblia fala, a própria Bíblia de vocês, meu Deus, por que me abandonaste? Ele falou, meu Deus, ele pôs Deus maior do que ele. Daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. 1 Pedro 3:22. Ele já, mais uma vez, ele fala que ele não é Deus. Ele se põe aí, nesse caso, ele já se coloca não na altura de Deus, mas na altura dos anjos. Que tendo subido aos céus, está à direita de Deus. E ainda há outros trechos que analisaremos mais adiante, mas os que foram citados mostram também as contradições. Então, eis o dilema.
Os cristãos, primeiro, os cristãos sabem que para Jesus ser o Salvador da humanidade, ele tem que ser Deus também. Isso aqui é a visão cristã, aqui na Judaica não é assim. Segundo, é a Bíblia que diz, sempre o argumento, a Bíblia diz, é o mistério da Trindade, porque não tem argumento. Um Deus assim muito confuso, Deus cristão. Terceiro, se ele não é Deus, então ele não pode ser o Salvador. Porque na Isaías fala que somente Deus é o Salvador. Quarto, sua morte não teria sentido nenhum. Quer dizer, teria que ele aprontou alguma coisa, lá, e não foi só ele que morreu, mas religiosamente falando não teria sentido nenhum. Portanto, os cristãos inventaram a Santíssima Trindade para explicar a divindade de Cristo. Primeiro, ele é homem. Segundo, ele é Deus. Terceiro, ele é ambos. Quarto, ele tem que ser para poder ser o Salvador. Infelizmente, ele é, no melhor dos casos, indeciso. Às vezes ele diz que ele é Deus, somos um só. Às vezes ele admite que Deus saiba de coisas que ele ignora e faz coisas que ele não pode fazer. Os cristãos então apelam para as coisas mais estranhas para provar o dogma da Santíssima Trindade. Inclusive declarar que ele é um mistério e que nós somos muito limitados para entender o mistério da Santíssima Trindade. Então, primeiro, a Bíblia é a palavra perfeita e infalível de Deus. A Bíblia é perfeita, olha, infalível de Deus. Segundo, a doutrina da Santíssima Trindade, que os cristãos criaram e as contradições em que ela implica, gritam que não. Mas, então, como foi que o dogma veio a existir? As origens da doutrina da Santíssima Trindade são chocantes, como no caso da maioria das questões históricas relativas à cristandade. Houve muita fraude e derramamento de sangue. Muitas vidas foram perdidas antes que os trinativismo, crítica no caso, não é minha, fosse enfim adotado. Primeiro, com muitos cristãos sabem, a palavra trindade não aparece na Bíblia, não existe essa palavra, a não ser que algum espertinho das tradições corra agora e inclua, né? Porque já está mudando tanto a Bíblia que um dia a Bíblia não vai ser mais nem nada de original, né? Segundo, e não aparece porque é uma doutrina que evoluiu aos poucos no princípio do cristianismo. Então, lógico que não vai ter na Bíblia cristã. Terceiro, foi um processo manipulado, sangrento e mortal, até que finalmente se tornou uma doutrina aceita na igreja. Constantino começa a Trindade. Flávio Valêncios Constantinos, nascido no ano 285 a 333 depois da Era Comum. Constantino o Grande era filho do imperador Constâncio. Quando seu pai morreu em 306 depois da Era Cristã, Constantino tornou-se imperador da Bretanha, Gália, atual França e Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Divergências teológicas relativas a Jesus começaram e se manifestaram no Império. E Constantino, quando dois oponentes principais se destacaram dos outros e discutiram sobre se Cristo era um ser criado, doutrina de Ário, no caso, ou não criado em si, igual ao Eterno como Deus, seu Pai, doutrina de Anastácio. A guerra teológica entre os adeptos de Ário e Anastácio tornou-se acirrada. Constantino percebeu que seu império estava sendo ameaçado por essa divisão doutrinal. Constantino começou a pressionar a igreja para que as partes chegassem a um acordo, antes que a unidade de seu império fosse ameaçada. Finalmente, o imperador convocou o Concílio de Nicéia em 325 depois da Era Comum para resolver a disputa. O seu principal feito foi o estabelecimento da questão cristológica entre Jesus e Deus, o Pai, a construção da primeira parte do Credo Niceno,
a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica. Ou seja, definir em que os cristãos deveriam acreditar. Ele decidiu, ó, o cristão a partir de hoje vai acreditar que Jesus é isso. Então pronto, vocês estão dormindo até hoje. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia apenas a 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, apenas uns 10% era de parte ocidental do Império de Constantino, tornando a votação tendenciosa no mínimo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou o concílio para garantir que voltariam no que ele acreditava e não em algum senso a que os bispos chegassem. As igrejas cristãs hoje em dia dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação apenas política. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da sua vida e só foi batizado em seu leito de morte. Então, aqui tem mais coisas que eu coloquei, mas para o vídeo não ficar muito grande, apesar que ainda vai ficar grande, eu tirei alguma coisa que é relacionada mais aos católicos, né? Então, o credo trinário, no caso católico, de Anastácio, foi finalmente estabelecido provavelmente no século V. Não foi escrito por Anastácio, mas recebeu seu nome. Esse é um trecho. Adoramos um só Deus em Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E contudo, eles não são três deuses, mas um só. Por volta do século... Gente, muito engraçado. O credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha e tinha levado desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da igreja foram as razões que levantaram a Trindade existir e tomaram a doutrina oficial da igreja. O que o crente chama de verdade é apenas o que a igreja define como tal, segundo seus próprios interesses, inclusive as igrejas evangélicas. Não em razão do credo, da Maria e tal, mas de alguns dogmas. A Trindade cristã é mais um desfile de trindade. Por que surgiu esse clamor para elevar Jesus e o Espírito Santo a posições iguais à do Deus judeu cristão? Simplesmente porque o mundo pagão estava habituado a ter três deuses. Então, o mundo, tirando Israel, tirando os judeus, eram os únicos que adoravam um Deus só. Logo depois da suposta morte de Jesus, nasceu o muçulmanismo, que também adora um Deus só. Mas era minoria naquela época. O muçulmano, o judaísmo, o muçulmano sempre foi. Hoje não, o muçulmano é uma grande religião, mas o judaísmo, o muçulmano naquela época era pequeno. O grande mundo era dominado por pagãos, por pessoas idólatras, né? Então o mundo estava habituado a três deuses, essa visão de trindade. Como divindades, né? A Trindade satisfazia a maioria dos cristãos que tinha vindo das culturas pagãs, porque acreditavam em três deuses. O cristianismo não se livrou das trindades pagãs. Ele a adaptou, assim como adotou tantas outras tradições pagãs. Outras trindades, o hinduísmo abraçou a divindade trina de Brahma, Deus da criação, Vishnu, Deus preservador, e Shiva, Deus da destruição. Uma das muitas trindades do Egito era Horus, Ísis e Osíris. Os fundadores da primitiva igreja cristã não tinham ideia de que o conceito de trindade iria surgir e ser voltado por políticos impostos por imperadores, e um dia se tomaria parte integral do cristianismo moderno. Ou seja, os primeiros cristãos jamais imaginariam que essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo existisse. Era contra, né? E eles não adivinharam, lógico. Não é nenhuma surpresa que tal conceito seja difícil de explicar. Há um Deus cristão ou três em um? A maioria das igrejas cristãs apoia a doutrina da Trindade. Complicado.
Mas ainda há algumas que rejeitam o ensinamento. Hoje em dia temos a liberdade de acreditar em uma possibilidade ou outra, mas corremos o risco de sermos ridicularizados se negarmos a crença da Trindade, devido ao longo trabalho de marketing da igreja para gravar mentiras na mente de todo mundo, até que sejam aceitas como verdades inquestionáveis. Mas esse tempo está chegando ao fim. Como um supermercado, você escolhe a sua religião. A Bíblia nega a Trindade. O dogma da Santíssima Trindade é classificado como inacessível a qualquer forma de entendimento. William of Ockham, 1280 a 1349, pois não se trata de uma trindade como as pagãs, constituída, óbvio, de três deuses diferentes, individualizados. Segundo o dogma cristão, a Santíssima Trindade é constituída pelo Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, mas é um Deus trino, mesmo manifestações de um mesmo Deus, três manifestações de um mesmo Deus, ou três deuses numa só pessoa. Pois assim não fosse, não seríamos monoteístas, crentes num Deus único. Então, a malandragem aí, no caso, é tentar colocar três deuses pagãos em um Deus para dar a ideia de que é monoteísta, que adora um Deus só. Mas é tão descarado que fica falando Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, fala três pessoas, três nomes, mas eu sou monoteísta, eu adoro um Deus só. Eu adoro um Deus só adoro Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vai entender, né? Algo como uma pessoa com distúrbio de múltipla personalidade, no caso é o cristianismo. A igreja existiu 380 anos sem nunca mencionar a Santíssima Trindade. Tal conceito foi oficializado como dogma fundamental da igreja no primeiro concílio de Constantinopla, comandado pelo imperador Teodósio, não pelo Papa. Coube aos grandes pensadores da igreja explicar, sem sucesso até hoje, o dogma de combater as heresias nestoriana, eutiquiana, triteísta, ariana, sabeliana, etc. Analisemos de forma sucinta a obra de Tomás de Aquino, que cita constantemente Anselmo, Ambrósio, Hilário e Agostinho, além de Aristóteles, Avícena e outros. Excetua-se, primeiro, que reveste simplicidade absoluta. Nele não cabe o conceito de gênero ou espécie, o ente e a essência. Foi verdadeiro desde toda a eternidade que o Pai gerou o Filho e que o Espírito Santo procedeu de ambos. Embora um Deus exista pluralidade de pessoas, existe nele um só ser. Embora o Pai seja Pai em virtude de outra coisa do que o Filho é Filho, a paternidade e a filiação constituem uma só essência, questão discutida sobre a verdade. Demonstramos que Deus é um ser simples e indivisível. Deus não age em virtude de necessidade. Deus é imutável em seu agir. Compêndio de Teologia. Trindade, segundo a etimologia do vocábulo, é como se disséssemos unidade de três. Compêndio de Teologia. Baseado nesses pensadores, uma das várias Bíblias que utilizamos enumera os atributos de Deus. Simplicidade. Deus é incomplexo, indivisível, não composto. Segundo, como pode então ser composto de três entidades? Unidade, Deus é um, dois ou é três. Imutabilidade. Primeiro, Deus é imutável em natureza e prática. Segundo, se Deus mudou sua natureza e se revestiu de um corpo material, ele não é imutável. Deus não é ou tem a forma de um corpo. Deus não se move nem é movido, nem por si, nem acidentalmente. Tomás de Aquino, Compêndio de Teologia. Jesus teve forma de corpo e esteve em movimento em sua passagem na terra, mesmo sendo Deus. Como nenhum autor pode ter razão se contrariar a Sagradas Escrituras do cristianismo, analisemos usando o seguinte raciocínio. As Sagradas Escrituras do cristianismo sustentam tal dogma? Para ver, então, Lucas 18, versículo 18 a 19. E perguntaram-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre,
que hei de fazer para herdar a vida eterna? 19. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Só Deus é bom. Jesus não deve ser chamado de bom. Ele mesmo falou isso. Então não venha me xingar. Xingue o seu Jesus. João, capítulo 8, versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus não veio por sua vontade e poder, e sim foi enviado por um ser superior a Ele. Deus enviou Jesus, e ninguém enviou a si próprio. Não existe isso. Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Deus é onisciente, tudo sabe. Como pode Jesus, sendo Deus, não saber algo? É mais uma confusão. Sendo um só Deus, tudo que o Pai sabe, o Filho deve obrigatoriamente saber. Mas só o Pai sabe nesse caso. Que Deus é esse? João 8,54. Respondeu Jesus: se eu me glorificar, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos dizeis ser vosso Deus. Jesus não glorifica a si próprio, mas é glorificado pelo Pai. Se ambos são o mesmo Deus, se o Pai glorifica o Filho, automaticamente também é glorificado. João 14,24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Mas Jesus não é o mesmo Pai, Deus? João 14,28. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Seu Pai é maior do que Jesus, Jesus não pode ser igual ao Pai. Se é menor do que Deus, pode ser Deus? Complicado, viu? Lucas 12:10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, se lhe é perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Se o Espírito Santo é um só Deus, como o Pai e o Filho, que blasfema contra ele, estará blasfemando contra o Filho. Mas quem blasfemar contra o Filho será perdoado, e quem dizer contra o Espírito Santo não, eles não são um. Observe também que isso só tem no Novo Testamento, essas confusões de Jesus ser Deus e Deus, que Deus não é Deus. Vai ter sempre, pode ter até alguns problemas no Novo Tradução aí. Mas em respeito de Deus, Deus é o mesmo Deus desde Gênesis a Malaquias. Agora o Novo Testamento começa essa bagunça. Complicado. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, seu servo, a quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste quando este havia resolvido soltá-lo. Algumas Bíblias corrigiram para filho, tá? Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Observe que era servo Jesus, correu, consertou e colocou filho Jesus. Se Jesus é servo do Deus de Abraão, não é igual a Deus. Deus é o poder absoluto, não pode ser servo. Pode? Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 18, versículo 15 ao 18. O qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, a todas as coisas subsistem por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
O Cristo foi primogênito, a primeira criatura. Deus é o Criador, nunca em nenhuma hipótese criatura. Como que ele é criatura? O Cristo é o primogênito dos mortos, logo não é eterno, nem criado. Só que os cristãos não observam esses detalhes, né? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ele lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Segundo o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, o Cristo não ressuscitou por sua força e poder, e sim por um poder maior, que é o Deus dele, o Pai. Se o Pai é maior que Jesus, podem ambos ser o mesmo? Lucas 22, capítulo 3. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 43. E apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia. Deus precisa de conforto e amparo da sua criação? É bem complicado. Sendo onipotente, não teria força para suportar o que havia preparado para si mesmo? Afinal de contas, por mais que ele tentasse fazer o sofrimento, ele ia fazer um sofrimento previsível, porque ele estava criando para ele mesmo. Lucas 23, 34. Me dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus nitidamente apela a alguém superior a si mesmo. É o próprio Jesus que está esculhambando com o cristianismo. É o próprio Jesus que está arrebentando, esculhambando com o Novo Testamento, com a fé cristã. Não sou eu, meu amigo. Se fosse Deus, diria: eu vos perdoo, e não Pai, perdoa. Se ele fosse Deus, ele ia falar: ó, eu vos perdoo, vocês não sabem o que fazem. Mas ele falou: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Marcos 15, 34 e Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonou a si mesmo? Como que Deus, ele é Deus, se abandona ele mesmo? Como poderia abandoná-lo sendo ambos o mesmo Deus? Então, quer dizer, por mais que vocês falem aqui para mim, vocês cristãos, que é o cristão que vai encher o saco, é um mistério, ele precisou se fazer homem, tudo bem, ele precisou, vamos supor que a loucura do cristianismo seja verdade, que ele precisou ser homem, se fazer homem para salvar. Mas como que ele pode largar de ser Deus? Ah, você vai lá, mas ele é Deus. Não, ele aqui está falando que não é Deus. Então, complica. Então a confusão é de vocês, não é de quem duvida do cristianismo. Lucas 23, 46. Reclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus se submetia. Deus pode ser submisso à mercê de uma vontade superior à sua? Se Jesus era Deus, poderia ser inferior a alguém ou alguma coisa? Fique claro que ele estava entregando o seu espírito, não o hálito das suas narinas, ou sopro, ou vento. Ele está entregando o seu espírito. João 20, 17, disse-lhe Jesus: Deixem de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Pronto, matou a charada. Jesus afirma ter um Deus, e não ser um Deus. E o mais engraçado é que essa ideia de confirmar que Deus é Deus só vem do perturbado apóstolo Paulo, ele que faz uma bagunça lascada. Não que sobe para si mesmo. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que brevemente devem acontecer. Enviando-os pelo seu anjo, os notificou a seu servo João. Para o autor, Deus, Israel e Jesus, o Cristo, não são a mesma entidade. Um é a divindade e o outro um enviado, a quem foram confiadas importantes tarefas, mas nunca igual às manifestações da mesma entidade. Apocalipse 1, 4, 5. João: as 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós, paz da parte daqueles que e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono,
e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. É caso de virgem. O autor do último livro do Novo Testamento saúda as 7 igrejas, desejando graças de Deus eterno que era e sempre será, e dos 7 Espíritos e de Jesus, mostrando de forma inequívoca que no momento daquele autor, inspiração pelo Espírito Santo, que parece que estava meio ruim, Deus e Jesus não são a mesma entidade, um Deus único. É muito engraçado. Sendo o primeiro o Criador incriado e o segundo uma testemunha fiel da infinitude divina. Não é eterno e sim o primeiro primogênito dos mortos criatura. Miqueias 5:2, olha o que fala. Mas tu, Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, e a ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Outras Bíblias. Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante, em tempos antigos. Miqueias 5:2, outra Bíblia. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas não desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia falsa sobre a vinda do Cristo parece clara. Ele existe desde antiquíssimos tempos, mas não desde sempre. Deus, ou seja, o Criador, existe desde sempre, mas Jesus não. 1 João 2, do 22 ao 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai, e todo aquele que proclama o Filho também tem o Pai. A palavra hebraica é Moshiach, Messias, traduzida para o grego como Christos, significa ungido, ungido. É quem recebeu uma unção. Quem ungiu Jesus senão Yahvé? O Pai, que não ungiu a si próprio, é óbvio. Logo, o Pai é maior e anterior a Jesus. Sendo Jesus menor e posterior ao Pai, pode ser Deus? Não. Jesus é, ao mesmo tempo, anterior, posterior, maior, menor ou igual ao Pai? Afinal de contas, que confusão é essa? Tiago, do 1 ao 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado. Mateus, está em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, e em Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Mateus, do 20 ao 23. Então lhes disse: o meu cálice certamente a vez de beber, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence, concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. Como pode ser da competência de Jesus, se ele é Deus, não podendo ser inferior ou submisso nada nem ninguém? Se Jesus é Deus, qual base teológica pode sustentar que Deus veio à Terra oferecer a si próprio para pagar pelos pecados dos homens que ele mesmo criou? Que ele criou e, obviamente, sendo onisciente, sabia que ia cometer esse pecado. Faz sentido. Muitos profetizam a vinda de um Messias, ungido, Salvador ou mensageiro de Deus, primeiro. Segundo, nenhum profeta afirmou que quem viria seria o próprio Deus. Na verdade, não tem essa profecia que quem vinha era o próprio Deus. Terceiro, a Bíblia diz que Jesus é Deus? Não, com letra maiúscula, não. 4, a Bíblia sustenta o dogma da Santíssima Trindade? Pior, não. Se Jesus não é Deus, não pode ser Salvador de nada. Está na Bíblia, Jesus não é Deus, portanto, não é Salvador. Para e raciocina. Observa. Eu usei a Bíblia de vocês cristãos. Eu não usei as minhas palavras.
tá? Eu usei as palavras de vocês, a fé de vocês, a crença de vocês. Então, antes de vocês me criticarem, de brigarem, leiam, confirmam, tá? Para o vídeo, confirma o que eu falei. Depois vai ter mais vídeos com muito mais revelações legais. Se inscreva no meu canal se você gostou. Se não gostou, pode sim deixar comentário, contando que seja educado, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.